Hoje vamos entrar no capítulo 2 do livro de Jonas e vamos analisar juntos o que Deus tem de melhor a nos falar sobre esta passagem maravilhosa da palavra do Senhor. O livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 2, versículos 1 a 10, nós vamos ler para nossa meditação e tentarmos discorrer sobre este assunto nesta manhã. Estudamos o capítulo 1, analisando toda aquela situação do convite, da invocação, da convocação, do chamado de Deus para o profeta e todos aqueles problemas que estavam acontecendo. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas, foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, se levantou, sentou-se no seu trono, levantou-se do seu trono e disse, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, sentou-se sobre a cinza. Disse então uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus, convertam um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. O que precisamos observar aqui, amados, é que o profeta estava passando por um conflito muito grande, por uma situação difícil, constrangedora. Deus havia chamado para que ele saísse a pregar o evangelho, a mostrar à cidade de Nínive a eminente destruição que viria sobre a cidade por causa do pecado. O profeta, por sua vez, temia que Deus não fizesse aquilo que ele estava falando, porque ele era rico em misericórdia. A preocupação de Jonas é que havia muito falso profeta também naquela época. Pessoas que diziam que algo ia acontecer e não acontecia, como não é diferente nos nossos dias. A preocupação dele, a princípio, era com ele mesmo. O medo de que ele fosse envergonhado, decepcionado. E que Deus não faria aquilo que ele estava falando que ia fazer. E, portanto, ele não queria ir à cidade de Nínive. Ele sabia que Deus é misericordioso.
E como misericórdia, ele poderia deixar de fazer aquilo que ele estava prometendo fazer, que era destruir a cidade. E Jonas iria passar como mentiroso. Havia um problema. Anunciar o evangelho, obedecer à ordem de Deus. E havia uma preocupação estranha. Preocupação de Jonas era que Deus não fizesse aquilo que ele ia fazer. E então, sendo assim, ele passaria como mentiroso. O que deu então? Deu que Jonas tentou fugir da presença do Senhor, tentou sair dali, tentou ir para outra cidade e então ele tomou um navio, pagou sua passagem, entrou naquele navio. Houve um grande problema, porque houve um maremoto. As águas começaram a ficar muito agitadas. Os homens daquela embarcação, então, preocupados, começaram a buscar saber qual era o motivo que estava causando tudo aquilo, que estava causando aquele maremoto e o perigo que eles estavam enfrentando, como lemos lá no capítulo 1. Perguntaram a Jonas 3 vezes se ele sabia de alguma coisa, do que é que estava acontecendo, por que é que estava acontecendo. E por fim Jonas confessou que ele estava desobedecendo uma ordem de Deus. Perguntaram então a Jonas o que fazer. E Jonas então disse que a solução seria eles lançarem Jonas ao mar. Me joguem ao mar, e este mar vai se acalmar. Os homens também sabiam que negligenciaram a ordem de Deus era um problema. E eles então compreendiam que aquele problema estava realmente podendo ser a causa de todo aquele maremoto, de todo aquele problema. Decidiram então e jogaram Jonas ao mar. Mas temendo eles que fossem amaldiçoados pelo Deus de Jonas, eles então começaram a ir atrás para pegar de volta o profeta. Mas aquele não era o propósito de Deus. Então entramos agora no capítulo 2, entendendo que Jonas saiu, pregou a cidade de Nínive. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que havia prometido fazer com Nínive por causa dos seus pecados. Quando os homens daquela embarcação, quando a tripulação foi questionar o profeta, quando indagaram a Jonas sobre sua descrição, quem era, de onde vinha, que povo era o seu, entenderam que algo estava apontando para ele. E lançando sortes, concluíram que ele era realmente o culpado de todo aquele fato estar atormentando aquele navio. E Jonas então confessou que realmente ele era o culpado. Ele era o anátema daquela situação. Decidiram então questioná-lo mais uma vez sobre o que deveria ser feito e ele decidiu se entregar. E decidiu que ele deveria ser lançado ao mar para salvar os passageiros do navio. Ele já não se importava em morrer. Ele estava tão preocupado em fugir da ordem de Deus, muito mais preocupado em fugir da ordem de Deus do que de perder a própria vida.
Jonas se negava a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Observem, preocupado com a sua reputação como profeta. Ele poderia passar por falso profeta, caso Deus não cumprisse a palavra de destruir a cidade. E ele sabia que isso era possível. Era possível que Deus não destruísse aquela cidade. Mas agora ele estava sendo lançado ao mar. O que seria pior? Você dizer que Deus ia fazer alguma coisa e Deus, por sua misericórdia, não fazê-lo, ou perder a própria vida. Observem que o profeta agora estava determinado até mesmo a perder a vida, para não cumprir uma ordem de Deus. Que problema, que vacilo. Lançaram Jonas ao mar, como ele mesmo sugerira, e então Deus entra com a sua providência. Porque o propósito de Deus não pode ser alterado. Nenhum dos seus desígnios podem ser mudados, seja por quem quer que seja. Deus então mandou um grande peixe a engolir Jonas. A Bíblia não fala que peixe era esse, mas era um gigante do mar. E engoliu Jonas. E Jonas agora estava distante do seu destino, distante do lugar onde Deus havia determinado que ele fosse pregar contra o pecado. Amados, falar contra o pecado é muito difícil. Amaciar o ego das pessoas é fácil demais. Quando você chega diante de uma pessoa e começa a tecer elogios, você corre o risco até de ganhar presentes. Mas denunciar o pecado é problema. Denunciar que algo precisa ser mudado na vida é problema. Mostrar que as coisas estão andando de maneira desagradável diante de Deus é problema, e você vai encontrar inimigos. Esse era o medo de Jonas. Se Deus tivesse dito a Jonas, vai lá e diga à cidade de Nínive que eu vou mandar uma grande colheita este ano, que o gado vai produzir 100 por 1, que as coisas vão transformar drasticamente a favor do povo, ele teria ido. Mas a ordem de Deus era que Jonas fosse pregar contra a cidade, por causa do pecado que eles estavam cometendo. Querido, quando Deus determina algo na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nada nem ninguém poderá impedir que isso aconteça. É determinação de Deus, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Espere. Não tenha pressa, não tenha medo, não se preocupe. A Bíblia diz que ele vela pela sua palavra, ele vigia para que a sua palavra se cumpra. Então, se Deus prometeu alguma coisa a você, se foi realmente Deus que prometeu, não fui eu, não foi o seu amigo, não foi o seu pastor, não foi o seu pai, não foi a sua mãe, foi Deus que prometeu, pode ficar tranquilo, porque vai acontecer. O que nós queremos que você entenda é que a palavra de Deus, a missão de Deus, a obra de Deus, ela precisa ser feita. E a ordem que Deus dá, ela precisa ser cumprida. A tempo e fora de tempo, a ordem é pregue a palavra. O que devemos compreender nesse texto do livro do profeta Jonas é que nós não podemos fugir da presença do Todo-Poderoso. Como diz o salmista, no Salmo 139, Jonas estava experimentando aquilo que o salmista dizia: se eu for no mais profundo mar, o Senhor estará ali. Mas vamos analisar o texto da palavra para compreendermos.
O capítulo 2 de Jonas começa dizendo que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Ele havia negligenciado a primeira ordem de Deus. Deus volta então a falar ao profeta: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então Jonas agora ouviu uma segunda ordem. Aquilo que Deus tem para você fazer, meu irmão, Ele não vai mandar que eu faça. Ele vai providenciar meios para que você seja a pessoa a fazer aquilo que Ele determinou. Tomamos nesta palavra também que Deus ordenou ao profeta: levanta-te. E vamos abrir um parêntese para fazer uma comparação ao momento que eu e você estamos vivendo. Quem sabe estamos acomodados, conformados com tudo que está acontecendo, com qualquer situação. Estamos na base daquela música que é muito famosa por aí: deixa a vida me levar. Alguém chega para você e te pergunta como está indo. E ele diz assim: do jeito que Deus manda. Ou do jeito que a vida me permite. Ou seguindo o destino, seja lá que for a forma como você está falando. Nós não podemos ficar acomodados, não podemos ficar conformados. A ordem de Deus é levantar, sair do comodismo, sair da zona de conforto e começar a marchar para fazer a obra do Todo-Poderoso. A Bíblia diz então que Jonas levantou, começou a caminhar cidade adentro. Uma cidade que levava 3 dias para se caminhar de ponta a ponta. E Jonas então começou a pregar naquela cidade. E dizia ele: dentro de 40 dias, Deus vai subverter esta cidade. Porque o pecado de vocês tem chegado às narinas de Deus. E Deus está insatisfeito com esta cidade, com a situação deste povo. Deus não está feliz com a forma como vocês estão vivendo. O pecado tem deixado marcas contra esta cidade e tem testificado contra esta cidade diante de Deus. Amado, será que tem sido diferente com a minha vida, com a sua vida, com o seu bairro, com a sua cidade, com os moradores da sua cidade? Dia a dia estamos vendo a proliferação do pecado. O povo se preocupa muito com doenças, com enfermidades. Temos que preocupar, claro, temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar para que não sejamos apanhados por nenhuma enfermidade e corramos o risco de morrer precocemente. Nem mesmo os mais velhos querem morrer. Mas será que estamos tendo a mesma preocupação com relação à nossa comunhão com Deus? O nosso relacionamento com Deus? A Bíblia diz: aparta-te do mal, faça o bem, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Mas nós temos visto dia a dia a proliferação crescente, dia a dia, do pecado no nosso lado, no nosso bairro, na nossa família, na nossa cidade. Em todos os lugares estamos vendo dia a dia o pecado tomando formas e dominando as pessoas. A ordem de Deus é pregar, a ordem de Deus é testemunhar, a ordem de Deus é anunciar o evangelho que liberta, que tira o homem do pecado, que tira o homem da aflição, da tormenta, da destruição e transforma o homem. Mas como temos feito isso? Quanto tempo temos dedicado a isso?
Às vezes deixamos de falar com o nosso vizinho, deixamos de falar com o nosso parente próximo, deixamos de falar em casa, no culto doméstico, deixamos de fazer essas coisas, de anunciar. Queridos, o povo de Israel, quando foi cativo no Egito, se eles não tivessem falado todos os dias com seus familiares, anunciando os feitos do Senhor, as coisas que Deus havia feito para criar o mundo, para gerar essa humanidade, para trabalhar essa raça humana, se eles não tivessem falado do Deus Todo-Poderoso, aquele povo teria se corrompido e teria abandonado Deus. Se nós não utilizarmos dia a dia a palavra do Senhor em casa, com hinos, com cânticos, com palavra de pregação mesmo, de leitura da palavra, com os nossos parentes, com aqueles que moram conosco na casa, a gente vai deixando levar a vida. Mas se nós ensinarmos a palavra, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Se nós pregarmos a palavra de Deus, nós vamos evitar que o pecado tenha domínio sobre nossas vidas e sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. E Jonas então fez isso. Saiu a pregar o evangelho na cidade de Nínive. E falando com eles, eu imagino a pregação de Jonas. Observem as suas vidas. Cuidem das suas famílias. Abandonem o pecado. Jonas estava fazendo aquilo que João Batista fez. Raça de víboras. Produzir frutos dignos de arrependimento. Mostra que vocês conheceram Deus e já não devem mais viver na prática do pecado, na vida de pecado. E Jonas então pregando àquela cidade para que eles viessem ao arrependimento e deixassem o pecado. Aquela palavra então foi forte. E a Bíblia diz que os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum nacional, vestiram-se de saco, colocaram cinza sobre as suas cabeças. Era uma forma de humilhação e de arrependimento do pecado, desde o maior até o menor, desde a criancinha de colo até o mais idoso. E esta palavra soou bem ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou as suas vestes, cobriu-se de saco, colocou cinza sobre a sua cabeça, sentou-se sobre as cinzas. Ele se humilhou. A cidade se humilhou. O povo se humilhou. E lá em 2 Crônicas 7,14 está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O rei então fez uma proclamação que se divulgou em toda a cidade. E pelo decreto do rei, todos os homens, os seus ministros, os seus líderes, todos eles se envolveram com a palavra do rei e saíram a proclamar o edito do rei, o decreto real. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma. Nem lhe dê alimento e nem água. Jejum total e absoluto na cidade, para buscar comunhão com o Todo-Poderoso. E que os homens e animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe assim Deus se voltará e se arrependerá e apartará o furor da sua ira, para que não pereçamos. E Deus, mais uma vez, cumpriu a sua palavra sobre a cidade de Nínive. E diz a palavra do Senhor, lá no versículo
último versículo desse texto que nós lemos, o versículo de número 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria, e não fez. Amados, o evangelho, a propagação da palavra, transforma o mundo, transforma os corações, muda as pessoas, converte as pessoas. Pregar a palavra, anunciar a palavra, transmitir a palavra, mostrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o projeto, esse é o propósito, isso é o que Deus quer da nossa vida. E este capítulo 2 de Jonas vem nos chamar a atenção para aquilo que nós estamos deixando de fazer, estamos deixando de pregar o evangelho, preocupando com tantas outras coisas nessa vida, nessa terra, com situações, com problemas, com dificuldades, com lutas, com enfermidades. Estamos deixando de fazer o que é mais sublime, que é mais sagrado. Pregue a palavra. Anuncie a palavra. Quantas pessoas têm sofrido ao nosso lado, próximo de nós? Muitas pessoas morrendo no pecado, entregues ao pecado, morrendo por causa do pecado. E nós deixando de falar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Me lembro de uma história que certa vez um irmão me contou, muito abençoado. Ele estava trabalhando na companhia e quando deu a hora do almoço, ele não estava com fome naquela hora e ele se lembrou que a sua esposa havia pedido que um dia ele levasse uma marmita da usina para que ela pudesse provar a comida que ele tinha na usina. E ele, então, reservou o seu almoço, deixando de se alimentar para levar para sua esposa. Não que tivesse faltando comida na sua casa, mas porque ela queria provar aquela comida da usina. Certamente, chegando em casa, ele poderia até mesmo dividir com ela o alimento. E ao sair na porta da usina, disse ele, que uma criança chegou até ele, passando pela portaria da usina, quando ele pegou a rua para vir embora, para chegar ao ponto de ônibus, uma criança o parou e disse, moço, em nome de Jesus, me dê essa marmita. E ele então disse, olha, em nome de Jesus não tem como deixar de fazer alguma coisa. E pegou a marmita e entregou para aquela criança e foi para casa, sem a comida, sem o alimento. O nome de Jesus faz estremecer as bases, faz mudar caminhos. O nome de Jesus faz transformar vidas. O nome de Jesus faz libertar dos vícios, libertar do pecado e faz aproximar de Deus. E é nesse nome que nós estamos falando nesta manhã. E é por este nome que nós vivemos, é por este nome que nós existimos, o nome precioso do Senhor Jesus. E o que é que o Senhor quer de nós? Senão que nós saiamos do nosso comodismo, da nossa zona de conforto e pregarmos a palavra de Deus. Irmão, saia do seu comodismo, pregue a palavra. Se você está vivendo no pecado, abandone o pecado, deixe o pecado. Elimine o pecado da sua vida, tira isso da sua lista de compras. Isso não deve fazer parte da sua agenda diária, você não deve levantar de manhã planejando de que forma você vai fazer um pecado hoje. Mas você deve se levantar planejando em como vai fazer para melhor agradar a Deus neste dia. Para atender aqueles que estão ao seu redor, para satisfazer as pessoas que te conhecem e que dependem de você.
e que vão precisar da sua ajuda, de ser melhor no seu dia a dia, de fazer o melhor para o Senhor, para o reino de Deus, de pregar a palavra, de anunciar a palavra e de procurar viver de uma forma que seja agradável totalmente a Deus. Saia do seu comodismo, saia da sua zona de conforto. Ouça a voz do Senhor para você nesta manhã. Levanta-te, pregue a palavra e Deus será contigo para te abençoar e para sustentar a sua vida.